Certo. Olá, boa noite. A gente vai começar a nossa live da APM, Associação dos Administradores aqui de Passo Fundo, nos próximos minutos, aguardando um pouquinho para que todo mundo consiga se aproximar. Então, pessoal, o tema dessa nossa live é Gestão em Tempos de Covid-19. Eu sou Flávio Paim, presidente da Associação dos Administradores do Planalto Médio. Nós vamos ter como convidado nessa live o administrador João Alberto, vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Ele vai poder se apresentar, vai poder falar um pouquinho dele. A gente vai conversar durante o tempo que é permitido pela live, que é mais ou menos 1 hora. E um pouquinho menos que isso a gente vai falar. Vai ter bastante espaço para participação de vocês, interação de vocês, para que a gente possa juntos fazer com que essa live seja bem interessante, seja bem bacana e possa fazer sentido para a gestão, para os empreendedores, nesse período tão complicado, tão estranho que vivemos com o Covid-19. Vou convidar o João para participar aqui do nosso bate-papo, chamando ele aqui. Tentar encontrar o João aqui no... Aqui. Enquanto isso... Não está chegando. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Joia. Seja bem-vindo. Obrigado. Só está chegando ainda para nossa conversa, para esse nosso bate-papo aí, nessa noite de quarta-feira. Já que não tem futebol, o pessoal vai ter que ver a gente, né? Vão ter que ver aí por alguns minutos aí as nossas carinhas aí, né? Mas vão ganhar com certeza. Vão sair ganhando. Certamente. Vai ser bastante útil aí a nossa conversa. Com certeza. Então, como essa live ela fica gravada, então quem perdeu o comecinho depois pode assistir aqui no perfil da Flávio Paim Consultoria ou no perfil do João. É bem fácil daí de acompanhar, fica salva por 24 horas. Então, João, a gente estava começando essa conversa, eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece e também para quem me conhece. Eu sou Flávio Paim, administrador e consultor empresarial, presidente da Associação dos Administradores do Planalto Médio. A associação é que provocou essa live, provocou esse pensamento. Agora vamos falar de Covid, vamos falar de gestão, e entramos no universo das lives falando logo sobre um tema tão complicado, tão espinhoso, né, que é a gestão nos tempos de Covid-19. E a gente, obviamente, tem muita gente que não nos conhece, alguns não me conhecem, outros não te conhecem também, João, então eu peço que você se apresente. Nada melhor do que você mesmo para falar de ti, né? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer aí o teu convite e também já te parabenizar pelo trabalho que tu realizas aí. Eu sei aliado a outras forças aí, como da Isabel, né, que foi quem nos conectou aí. É um trabalho árduo, né? Eu sei disso porque, me apresentando também, eu sou administrador, sou professor universitário, né, na área de gestão, tanto na graduação como pós-graduação. Estou como vice-presidente do nosso conselho de classe, né, do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, e estou como vice-presidente também da associação aqui dos profissionais de administração de Pelotas, onde, juntamente com outros grandes profissionais, aí, a gente tenta tocar também de forma voluntária, né? E isso pesa bastante no nosso dia a dia, para que a gente possa realmente buscar um lugar de merecimento, né? Que nós precisamos também nos colocarmos, por sermos aqueles com formação adequada para gerir organizações, né? Então, esse trabalho, tanto no conselho como na associação, eu tenho bastante claro, e aí eu também
me aliei com grandes profissionais que têm o mesmo raciocínio, que é realmente dar a visibilidade e a devida valorização à nossa profissão. E para além disso, eu tenho uma empresa de consultoria também, né, a Mentore, onde também tem alguns sócios administradores, também com a mesma linha de raciocínio aí, da profissionalização da gestão. Legal, legal. Ou seja, então, muito bem-vindo, João. A nossa conversa vai ser sobre administração, sobre gestão. A gente já tem conversado, né, bastante sobre isso, muitas coisas a gente concorda, outras nem tanto, obviamente, né? E a ideia é que a gente hoje bata um papo, converse. Nós dois, obviamente, porque estamos aqui interagindo com o vídeo, mas também quem estiver nos assistindo também envie suas perguntas, suas críticas, suas dúvidas. E eu já começo, né, largando uma primeira pergunta para ti, João, já para que a gente comece conversando, trocando uma ideia aí, e falando, puxando a brasa, obviamente, para o nosso assado da administração. Legal. E eu quero te perguntar, como profissional da administração, como administrador, qual que é a importância do profissional de administração, do administrador, nesse contexto todo que a gente está vivendo no teu ponto de vista? Boa pergunta, boa pergunta. Ela, na verdade, ela ultrapassa qualquer questão hoje da pandemia propriamente dita, né? A importância do profissional de administração é justamente a profissionalização, né, de todos os processos, de um olhar mais cuidadoso e principalmente com as habilidades necessárias para gerir uma organização. Né? Então, ela não se faz importante só nesse momento, ela se faz importante durante toda a vida de uma organização, tratando dos diversos assuntos inerentes à nossa área, processos, pessoas, né? E tenha certeza que aquelas empresas que hoje se encontram ainda em funcionamento, que se encontram ainda entregando produtos e serviços, ela, de alguma forma, ela tem um planejamento estruturado. Né? Porque aquelas que não têm um planejamento, que não têm pelo menos uma visão dos seus processos, daquilo que ela está disposta a entregar, ela provavelmente ela vai sucumbir. Porque essa pandemia é algo realmente que não há igual. Né? A gente não consegue hoje ter alguma coisa para dar comparação. Né? Alguns falam, mas no período de guerra... Não, nem no período de guerra. A Segunda Guerra não parou. A Segunda Guerra, os Estados Unidos, por exemplo, que tinha uma questão mais da metalúrgica, né? Metal mecânica, produção de carros, ela para de produzir carros civis e começa a produzir carros de combate. Né? Então, tanque, Jeep, né? Exatamente. Então, ela manteve-se numa certa produção, a indústria alimentícia também, a própria Europa começa a trabalhar uma questão muito própria de onde surge a questão do empreendedorismo, né? Ou seja, aquelas cidades também devastadas por guerras, as famílias precisavam também se recompor. Então, o que nós estamos passando hoje, o que nós temos hoje, eu não vejo, e aí talvez os mais velhos, os mais antigos, né, possa ratificar ou retificar essa minha fala, porque eu não vejo na nossa história algo parecido, que tenha parado realmente como nós estamos parados. E aí nós temos 3 fases, né, Flávio? Que precisa estar muito claro para principalmente quem está nos assistindo e para as organizações, aqueles que puderem assistir futuramente esse nosso vídeo. São 3 momentos para essa pandemia. A primeira é a paralisação. Ok, parou tudo. Parou tudo. Né? Aí um segundo passo vem a mobilização. A mobilização, ok, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode tratar desse assunto? Né? Para daí sim a retomada. São esses 3 assuntos. Bom, nesses 3 passos, principalmente dentro da pandemia, né, para responder a outra pergunta, é a importância do profissional de administração lidar com todas as ramificações da gestão, ou seja, com todas as ramificações da organização, para que ela possa estar composta e disposta a passar por isso. Né? E aí, a gente pode pensar aí, mas os líderes, né, conceito de liderança, sim, tem tudo isso, óbvio que precisa ter um espírito de corpo nisso, mas precisa estar embasado. E embasamento, né, aquilo que a gente estuda lá em sala de aula, que a gente aprende em administração, somado às características individuais de cada profissional,
é que vão dar o prosseguimento necessário às organizações. Verdade. O que a gente, concordando com isso, né, e daqui a pouco até vou aproveitar e complementar algumas coisas, né, Por favor, que de fato, né, a administração, às vezes nós mesmos administradores não valorizamos tanto a nossa profissão, mas ela é uma ciência. A gente estuda bastante, até eu estou aqui, eu olho para os meus livros aqui, que é a administração que estão atrás de mim aqui, são todos de administração. A gente estuda muito, porque uma empresa, ela é um órgão vivo, ela é de fato algo precioso. A gente lida como consultor, como administrador, muitas vezes, inclusive, com os sonhos das pessoas, né? com o negócio da vida das pessoas. E é muito interessante a tua abordagem em relação aos 3 momentos. Né? De fato, a gente parou, teve uma parada, e talvez em alguns lugares ainda parado, e essa parada vem até, sem querer, né? Talvez muitos empreendedores tenham tomado um choque, uma pedrada no peito, um tijolo no peito, vendo, pô, tenho que fechar meu negócio. E essa pessoa se assusta. E aí, de fato, vem esse momento de mobilizar-se, né? E aí eu penso, tem 2 escolhas. Isso até vai muito ao encontro de um conteúdo que eu falo há muito tempo para os meus clientes e até no nosso site, que é falando como o profissional, a empresa, ele pode se comportar nesse momento. Eu vejo também, isso vem lá do autor que fala bastante tempo disso, Paulo Vasconcelos, que fala sobre planejamento estratégico, e ele fala que você tem 3 formas de reagir às mudanças do mercado. Você pode ser um profissional ou uma empresa dinossauro, que não vai reagir ao que está acontecendo, que não vai se adaptar e que não vai inovar. Resultado que essa empresa aí, esse profissional, ele pode ser extinto. Ele vai ficar como um dinossauro, né? Ele vai ficar... Viu o meteoro caindo lá no México, ficou olhando, gritando, chorando, e aquela coisa, não vai dar nada, vai melhorar, o governo vai me ajudar. O governo não vai ajudar, não vai colocar dinheiro no caixa. Tem um segundo comportamento, que é aquele profissional, é aquela empresa que é o camaleão, que é aquele que vai se adaptar e vai inovar, vai copiar e vai colar, vai fazer benchmark aqui e ali. E lá o Vasconcelos fala que é aquela empresa que sobrevive no longo prazo, mas de uma forma estagnada, sempre seguindo os outros. E aí entra um aspecto que eu quero discutir um pouquinho para a gente aproveitar, que entra essa parte de estratégia e também de inovação, que entra um terceiro tipo de pessoa, um terceiro tipo de profissional, um terceiro tipo de comportamento empresarial, que é aquela empresa que se comporta como Homo sapiens. Que esse é o exemplo dado, inclusive, nesse formato, que é aquela empresa, aquele profissional que reage às mudanças do mercado, vê, não fica parado ao que está acontecendo, inova, ele reage, não para, se adapta ao que está acontecendo e inova. O resultado, a consequência disso é que essa empresa, esse profissional, esse negócio, ele vai se desenvolver ao longo prazo. E eu vejo que o autor ele foi muito feliz quando ele falou isso, porque o Homo sapiens é o ser, o homem, né, o ser humano é a criatura existente no mundo que mais consegue se adaptar às circunstâncias e inovar, e construir coisas novas. E aí eu queria perguntar para ti, João, eu queria que tu discorresse um pouquinho nisso, em relação a como a estratégia e a inovação entram nesse processo todo de reação em relação à mudança que a gente está tendo que fazer. Obrigados, na verdade, a gente está mudando porque precisa mesmo, não porque queria, em função do Covid-19. Flávio, perfeito, sabe, assim, quando a gente começa a colocar e começa a pensar, tu estava falando aí, são coisas que a gente atua no nosso dia a dia, mas a gente poucas vezes para refletir realmente o real objetivo daquilo que a gente está empregando, né? É óbvio que isso tá no nosso dia a dia, a gente entende, a gente sabe o porquê de estar fazendo, mas refletir isso, a grande importância que nós, profissionais de administração, dentro das organizações e na sociedade como um todo, né, temos, isso precisa ser muito valorizado, o mercado precisa compreender mais isso, e obviamente isso não vai cair do céu, ou nós mostramos essas habilidades, né, a partir dos nossos conhecimentos, a partir da nossa atuação no mercado, para que o mercado possa nos enxergar, ou não vai chegar, né? Então parte de nós também. Legal a tua pergunta, principalmente só pegando um pouquinho das organizações, aquelas que mudam, que não mudam, né? Tem uma pesquisa da Startse, ela perguntou, olha, notou alguma diferença no padrão de compra do seu cliente, né? Depois que todo mundo começou a ficar em casa?
E eu fico impressionado porque as respostas dos empresários, né, eu não sei se ele respondeu realmente com aquilo, com a realidade que ele estava convivendo, né, ou se ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque 76% responderam que sim, mudou bastante. Mudou. Né? Pô, esses com certeza são empresários que estão enxergando, né, estão vendo, e provavelmente são organizações que têm na sua cultura a inovação. Né? Agora, 16% responderam que continua igual. E isso é um pouco assustador, porque por mais que tu já tivesse compra online, por mais que tu já tivesse aplicativo, por mais que tu já tivesse a entrega, o delivery, etc., muita coisa mudou. Né? Muda o processo da compra, muda o processo do relacionamento com o cliente. E 8% disseram, olha, nem pensei nisso. Bom, essas 8% com certeza estão fadadas, né, a não existirem mais daqui a 3, 4 meses. Né? A não ser, obviamente, que por muito trabalho redobrado, caindo e levantando, mas muito provavelmente elas não vão conseguir passar pela crise. E é esse aspecto que as organizações, as pessoas precisam compreender. Né? Hoje nós precisamos ter lá um grupo de guerra, né? Um grupo atento a sobreviver e passar por esse momento. No entanto, nós precisamos ter dentro das organizações aqueles que estão de guardião do seu planejamento. Ou seja, por mais que eu mude o meu processo, por mais que eu mude o caminho ao qual eu vou percorrer, a minha missão, a minha visão e meus valores precisam estar estáticos. Neste momento, eu não posso esquecer quem eu sou, eu não posso esquecer aonde eu quero chegar e eu não posso esquecer os valores que estão balizando aquilo tudo que eu estou produzindo. Né? E talvez a grande questão que fique para esse momento, para que as organizações entendam, é que como é que as pessoas estão enxergando a tua marca? Como é que as pessoas estão enxergando o teu serviço e os teus produtos? Né? Porque neste momento, o que precisa ficar, né, e talvez o grande questionamento que as empresas precisem fazer a si mesmas é as pessoas, os seus clientes, estão enxergando na sua marca, né, algo de valor que preencha lacunas que estão em abertas nesse momento. E aí, a dica, né, nesse momento não é o momento de ganhar dinheiro. Eu não posso simplesmente pensar, entrou dinheiro. Não é o quanto, e sim o como. Porque tu precisa ser lembrado. Entrou, né? E se entrou também. Exatamente. Exatamente. Mas isso precisa estar muito claro para as empresas. Não é o momento de, ganhei tanto. Não. Te mantém no mercado, busca sobrevivência, mas tu precisa hoje entender e estar bem claro o como. Como é que tu chegou nos teus clientes? Como é que tu fizeste o teu cliente continuar comprando de ti? Ou mesmo, como é que tu fizeste para o teu cliente não cancelar uma compra? Sabe, como é que eu vou fazer? Né? Eu comprei agora um equipamento e uma das partes estava em produção. E aí eu mandei uma mensagem, logo, olha, como é que vai ficar, né? Cancela a compra, como é que vai ser o processo? E aí eles começaram a mandar foto para mim. Ó, teu produto está sendo produzido, nós passamos, e realmente passamos ali em março, grande parte da logística, né? Ela foi reduzida, dando uma prioridade mais a questões e equipamentos de saúde do que propriamente dito de outros nichos, né? Então eles foram me informando, olha só, nós não paramos a produção, algumas peças estão faltando, mas estão chegando. E aí volta e meia, quando esse processo de produção caminha, eles mandam foto, olha aqui, já está assim, já está assado, logo tu vai receber o produto. Pô, isso é relacionar com o cliente, isso é mostrar para o teu cliente, olha aqui, eu estou aqui ainda. Né? O que ele fez? Ele fez eu não cancelar a compra. Sim. Então ele manteve lá o fluxo de caixa dele, vai manter esse recurso, né? Tá parceladinho lá, mas ele vai manter esse recebimento, porque ele manteve. Sim, ele não perdeu o cliente, né? Perfeitamente. Fazer um gancho com o que está falando, João, a gente fala, e às vezes parece papo de consultor, né, que a estratégia é importante. Eu digo até sempre dos meus clientes que a estratégia é o pilar que sustenta o negócio dele. É através da estratégia que ele vai construir diferencial. E eu gosto muito de fazer uma analogia, e nas vezes que eu dei aula, eu sempre uso esse exemplo,
que uma empresa é como um avião. E assim, isso vai ficar muito claro quando a gente começa a pensar nas perspectivas do BSC. Um avião, ele tem que, para ele chegar em algum lugar, o avião ele navega, ele voa por um espaço onde não tem muita referência, né? Ele tem ali, ele vê o céu e se o avião não tiver um caminho certo para seguir um objetivo para chegar, a chance de se perder é muito grande. Ele errou um avião, um jato, se ele andou 10 minutos fora do caminho, ele andou daqui a pouco 100 km, 200 km, 300 km fora do seu percurso. E uma empresa se assemelha muito a um avião. Porque se você tem um avião de motor, assim, um bimotor, a gente pensar assim, eu sempre digo que o combustível é o dinheiro. O dinheiro ele é o combustível que faz a coisa andar e circular ali. As vendas, elas são o motor que faz a coisa andar. Se parar a venda, o avião ainda ele voa por algum tempo, mas vai parar de entrar receita e o negócio daqui a pouco começa a cair. Todos dentro da empresa vão ter processos para fazer. Num avião, a tripulação tem processos para executar. E a gente tem ali também pessoas envolvidas, tanto quanto clientes, tanto quanto tripulação. E eu faço essa alegoria para falar um pouquinho da estratégia, porque, de fato, ela envolve tudo. Se eu não tiver dinheiro no negócio, não tiver capital de giro, eu não vou ter o dinheiro chegando para o motor e o avião vai cair cedo ou tarde. Se eu não tiver venda, se eu não tiver um esforço para sustentar esses clientes, que o meu motor vai ser venda, ou uma venda recorrente, ou uma venda nova, ou uma venda parcelada, ou uma manutenção de clientes, o avião vai planar por um tempo. Por algum tempo, qualquer negócio consegue sobreviver sem vendas. Perfeito. Um mês, 2, 3, consegue trabalhar. E aí, se as pessoas não fizerem a coisa certa, o avião daqui a pouco começa a consumir mais combustível para a coisa andar. E é muito importante que quem está nos vendo é que entenda que as empresas elas precisam muito da estratégia. Não porque a estratégia serve para a consultoria, não é por isso. A estratégia faz com que o cliente, que a empresa, ela ganhe mais, ela tenha mais lucro, tenha mais assertividade, ela consiga chegar no objetivo de uma maneira mais eficiente, talvez gastando menos dinheiro, oferecendo melhores diferenciais para o cliente e não indo para um lado para o outro, né? Nesse momento que a gente está, daqui a pouco a gente tem que desviar o caminho para cá, para lá, revisar as estratégias. Mas se a gente tem um objetivo bem fixado, a empresa tem muito mais sucesso. Orienta as pessoas, né? E aí, eu não sei se tu vais concordar comigo, mas eu tenho bem claro para mim que são duas coisas importantes que tu falaste muito bem agora aí. Primeiro, dentro dessa prioridade realmente. Primeiro, cuidado com as pessoas. Esse para mim, ele é essencial e deve estar lá no topo de qualquer organização. Cuidado com as pessoas. Porque, quer queira, quer não, são elas que realizam. São elas que fazem a máquina andar. Né? Cuidado com as pessoas. E, em segundo, o cuidado com o caixa. Teu fluxo de caixa precisa estar todos os dias ali, piscando na tua tela, porque isso é que vai balizar a tua sobrevivência. Né? Então, para mim, são essas duas prioridades. Cuidado com as pessoas, cuidado com o teu caixa. Né? E aí, para que a gente possa priorizar esses dois itens, e eu não sei se tu concordas comigo, depois tu pode ratificar ou mudar alguma coisa. Claro. Numa questão principalmente de comportamento dos gestores, né? Comportamento dos líderes, comportamento dos colaboradores, dos nossos funcionários. Duas coisas bastante pontuais. A primeira é o seguinte, eu preciso ser pragmático. Nesse momento eu preciso ser pragmático. É realmente colocar os números no papel, é fazer... Nesse momento não tem aquele lá, 1 mais 1 é quanto? Depende. Não, nesse momento 1 mais 1 é 2. Tá? A gente não pode, não tem como inventar muito nesse quesito. Tá? É realmente ser pragmático, entender tuas contas, entender aquilo que tem que pagar, entender o teu fluxo, entender qual é o teu ambiente, entender o que pode estar acontecendo e não deixar de ser esperançoso. Porque se tu fores somente pragmático, tu vai esquecer da retomada, que é o terceiro passo que eu falei, né? Sim. Da retomada. Paralisação, a mobilização e a retomada. Ou seja, se tu fores somente pragmático hoje, na retomada, tu vai estar quadrado. Estarás quadrado e isso provavelmente vai te fazer perder um nível de competitividade. Então, tu não pode deixar, em momento algum, de ser esperançoso. Nós vamos passar por isso e nós vamos voltar mais fortes. Como é que nós vamos voltar?
e como é que a gente vai fazer esse processo, esse jogo virar para que a gente realmente volte mais fortes e sem deixar de ser competitivo. Porque algumas empresas estão dizendo, não, a gente vai voltar menorzinho, a gente reduziu agora, enxugou, vai voltar. Cara, tu tem que ver qual é o limite disso. Porque se tu resolver só enxugar, só enxugar, só enxugar, e de novo, é óbvio que isso tem que estar bastante ligado a todas as tuas possibilidades. Né? Mas não adianta só pensar, vou enxugar, vou enxugar, vou enxugar, vou ficar pequeno, porque quando chegar no momento da retomada e tu não tiver um nível de competitividade, não adianta ter passado pela crise. É isso aí. Né? Não adianta ter passado pela crise, porque se não tiver um nível de competitividade, porque as empresas estão mexendo. Se não está nas tuas estratégias, né, tu estás na dos outros. Exatamente, isso é uma grande verdade. Os caras estão vindo para arrebentar. Né? Mas agora eu tenho teleentrega. Cara, teleentrega já ultrapassado. Como é que tu vai inovar essa teleentrega? Não é tendência, né? Teleentrega não é tendência. É a mesma coisa alguém dizer para ti, ó, a minha tendência agora é nuvem, computação em nuvem. Na verdade, isso já existe há 15, 20 anos. Não é mais tendência, é realidade. Né? É isso que o empresário precisa entender isso, né? Se tu não tinha teleentrega até então, tu já estava atrasado. Se tu colocou teleentrega agora, legal, bacana, tu te adaptou. Mas tu não está inovando. Isso. Inovando. Exatamente, está sendo um camaleão. Diferente. Você está sendo um camaleão, né? Está sendo um camaleão e não um inovador. Essa é uma coisa bem importante. E eu até vou aproveitar esse gancho todo, né? Porque a gente pensa parecido em muitos aspectos, né, João? Assim, eu vejo que tem muito empresário tão preocupado em se encolher, que ele corre um grande risco de ele se encolher tanto que quando for para retomar ele vai ser destruído. Isso que você fala que ou você tem estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém, é uma coisa muito séria. E por isso que muitas vezes algumas empresas brasileiras, elas são destruídas por empresas internacionais. Os caras vêm com estratégia, os caras vêm pensando. E esse é um hábito que nós temos, o brasileiro típico, ele tem um hábito de rir do planejamento. Ele achar, eu vou lá, plano de negócio, rasgo, vou lá, meto o peito e vou. E vai indo na tentativa e erro. Claro que algumas vezes vai dar certo, mas aí daqui a pouco você não precisa perder tanta energia, tanto dinheiro nisso, né? Porque energia em negócio, basicamente, é dinheiro que você está perdendo e está deixando. E isso é uma coisa que, aproveitando, você falou ali de cuidar das pessoas, né? E geralmente a gente olha e pensa, eu vou cuidar das pessoas que estão dentro do meu negócio. Mas também é importante que o empresário que está nos assistindo, que ele possa cuidar também do cliente, que também é pessoa, que também faz parte do negócio dele, que se não tiver cliente, não vai. E é uma coisa que eu tenho dito, e às vezes eu encontro até alguma resistência, algumas pessoas me olham atravessado, dizem, continue tentando vender. Essa é uma coisa que eu digo para os meus clientes. Certo, não vai ganhar dinheiro? Não vai. Mas se você não tentar, não vai conseguir. A gente tem umas máximas com o vendedor já sabe que o não a gente já tem. Tem que ir buscar o sim, né? Tem que tentar o sim. Então, se você já tem o não, vamos embora. O cliente já vai dizer não. Se ele dizia 50% dos clientes diziam não agora, vai dobrar, vai aumentar um pouquinho. Mas tem que continuar tentando, porque o processo de vendas, de fato, é um processo, né? Não sei o que você pensa disso. Não, isso é muito legal, Flávio, porque a questão do não, né? Por mais que até o processo de venda, tá? Tu pode não estar vendendo o teu produto. Parou, meu produto não está vendendo. Mas tu precisa continuar vendendo tua marca. Isso faz entrar dinheiro agora? Não necessariamente. Mas a tua marca precisa continuar vendendo. Eu estava olhando agora, quando eu estava entrando no Instagram ali, a Centauro. Eu vou botar aqui a marca porque eu achei legal, achei interessante e isso serve de modelo, né? A Centauro tem suas vendas online há muito tempo, né? Ela já está muito bem incorporado no seu processo de venda. Mas também entendendo que daqui a pouco, neste momento, não é só a questão da venda do tênis para o cara correr. Eles estão preparando outras coisas mais. Eu entrei na live achando que ia estar falando de produto, e não, tinham lá um cara, um personal, fazendo exercícios, mostrando, olha, para lá, para não estar parado, para estar em casa, e fazendo exercício, vamos lá, 30 segundos correndo. Mas, pô, olha só que legal, ele não está vendendo produto ali, ele está vendendo a marca dele. Ele está fazendo a marca dele ser lembrada. Né? E isso é interessante. A crise
pessoal fala, as pessoas estão mudando, o cliente está mudando, o cliente mudou. Não, ele não mudou agora. O cliente vem mudando há alguns anos. Né? Eu ontem dei um exemplo numa live que eu estava fazendo com a Equilíbrio Financeiro lá de Porto Alegre. Há alguns anos, eu fui comprar uma TV e a TV era de tubo, só para ter uma ideia que realmente era alguns anos. E eu cheguei na loja, olhei o televisor, olha, legal, tem tudo que eu queria e tal, e eu entrei no meu celular e eu já procurei ali o preço de televisores parecidos. Ou seja, essa questão de competitividade, do cliente ali em loco, tá analisando se o teu produto realmente é o melhor, com o melhor preço, etc., né? O atendimento, como é que pode fazer para atender realmente a tua necessidade daquele momento, esse cliente já vem se adaptando a algumas coisas e inovando a forma de comprar faz alguns anos. O que a crise veio fazer? A crise veio dar ruptura. Cara, não existe mais isso. Tá? Não existe. O cliente vem mudando. Ele vem mudando, né? E as empresas adaptando, algumas, não, mas eu sempre vendi assim, né? Esses dias algum tempo atrás, quando começou a questão do Uber, aquela briga toda, né? A Uber, já que agora estão brigando contra o Uber, os datilógrafos estão entrando em briga contra o computador, né? Cara, é uma mudança que não tem volta. Não tem volta. E a crise veio para dar ruptura. Acabou. Aquele processo que se tinha lá de venda, etc., acabou. Tá? Ele serve como modelo para a gente poder melhorar. Mas acabou. Tu precisa melhorar, tu precisa inovar. Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai te relacionar com o cliente? O mercado todo está mudando, não é só aqui no Brasil, todo ele está mudando. Todo ele. E aí, como eu falei, a crise gera oportunidade para a gente se reinventar. Veja, filmes, por exemplo, que estariam sendo lançados agora no cinema, né? A sala do cinema, bom, o pessoal está podendo ir ao cinema? Não pode. O que eles fizeram? Lançaram direto em streaming, em serviço streaming. Então, ou seja, mudou o processo de venda até dos filmes. Os caras estão se reinventando. Olha as lives. Nos trend topics aí mundiais, as lives do Brasil estão em 7 de 10. Ou seja, está mudando. Esse mercado, inclusive, vai mudar. Por que vai acontecer? Quando houver a retomada, né? Vamos lá, eu quero contratar um show do César Minotti e Fabiano lá, né? Pô, os caras estão fazendo live, eles não estão com agenda, a gente não sabe quando é que vai voltar. Quando houver a retomada, né? E aí existem algumas pesquisas aí que a retomada naquilo que a gente tinha, né, de agendas direitinho, principalmente nessa área de shows, né, vai começar a ter um processo parecido com o que se tinha no final de 2021, não é desse ano. É 2021, porque o que vai acontecer? Esses caras vão abrir a agenda e como vão ter várias atividades que pararam, aqui em Pelotas, por exemplo, a Feira Doce, né? A Feira Nacional do Doce, que é muito conhecida aqui no estado, tá parada, a gente não sabe quando é que vai acontecer. Quando voltar, bom, vai ter que ver de novo a agenda dos fornecedores, a agenda dos caras que vão fazer shows, e aí isso vai estar muito competitivo. Né? Então as coisas não vão voltar. E aí a gente vê os caras se reinventando, fazendo lives. Vou falar outra marca aqui que eu achei muito interessante, que vem trabalhando um negócio bastante legal, a Ambev, né? Que tem estado muito, tem buscado entender também até a forma de comunicar, né? Houve todo aquele problema com o Gustavo Lima lá. Bom, tava ali, o cara estava sendo o que ele é, né? Quais são os limites e tal. E a Ambev está tratando disso muito bem. Eu entendo que está enxergando esse processo muito bem. E a própria maneira de manter o relacionamento com o cliente. Né? Agora, domingo, num horário nobre, eles doaram o espaço deles para questões de saúde. Olha só que legal. Pô, é a Ambev, nós vamos lembrar disso. Quando houver retomada, de novo, vai voltar. A gente vai voltar. Né? A gente vai voltar. Vai ter uma retomada. Vamos sobreviver. Exatamente. Quando? Isso é certo, né? A gente vai ter retomada, a gente vai sobreviver. Vamos passar por isso. Se Deus quiser. E se nós nos cuidarmos direitinho, né? Vai voltar. Vai. Isso é certo. Tá? Vai haver retomada. Vai. Quando? Aí já é mais difícil. Isso é mais difícil. Por isso, cuidado com as pessoas, cuidado com o seu fluxo de caixa.
E dá para dar uma olhada também no copo. A gente sempre tem duas oportunidades, né? Eu posso olhar o copo meio vazio e achar que está tudo dando errado, tudo vai dar errado, ou posso dar uma olhada no copo meio cheio e ver se as coisas estão funcionando bem. E aí esse exemplo das lives, especialmente dos cantores, sertanejos e tal, são um exemplo espetacular de como eles encontraram uma alternativa no meio da tempestade. Eu acompanho, gosto, apesar de não atuar, me interesso muito por marketing esportivo, gosto muito de esporte, apesar do meu físico não demonstrar isso, mas eu gosto do esporte. Nem futebol eu gosto bastante, mas ele não gosta de mim, mas eu gosto do futebol. Mas eu acompanho muito sobre marketing esportivo. E um grande dilema que alguns especialistas de marketing esportivo falam é que eles veem que as lives, os cantores sertanejos, principalmente, eles conseguiram aproveitar muito bem e rentabilizar as suas lives, enquanto o esporte não consegue fazer isso. O esporte não consegue trabalhar com nada além do seu tradicional evento esportivo, que é entregar o jogo de futebol, o jogo de basquete, a corrida, enquanto eles conseguiram se reinventar. Isso é um negócio legal da gente ver e trazer para os negócios. O que você fala, João, faz muito sentido da gente dizer, olha, o mundo mudou, e ele não mudou de uma hora para outra, né? Ele vem mudando desde que ele começou a girar, ele vem mudando, né? Não é mais o mesmo, né? Quarta Revolução Industrial, né? Quarta Revolução Industrial, em 2014, Feira de Hannover já determinou. Olha, estamos na Quarta Revolução Industrial, né? Estamos na inovação da tecnologia para atender as demandas do ser humano. Dali para cá as coisas vêm assim bombásticas. Exatamente. E aí tá um gancho que eu quero pegar, e aí, pessoal, a gente vai, inclusive, daqui a pedir para que vocês comecem a programar suas perguntas, né? Porque daqui a pouco eu deixo ninguém... a gente só fala aqui, falta tempo. Mas quero ressaltar um ponto importante, que é a questão, a gente está falando aqui por uma iniciativa da Associação dos Administradores, obviamente a gente vai valorizar muito o administrador nesse aspecto, mas eu preciso dizer, lembrar que tem muita empresa ainda no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, que ainda está com os pés fincados nos anos 90, 1990, 1980, pensando em fazer as coisas como fazia antes. E um dos segmentos que está mais sendo afetados pela Covid-19 é a questão aí do varejo. O varejo sofre, mas o varejo não começou a sofrer hoje. O varejo começou a sofrer já antes, há muito tempo. Só que a gente tem um problema de comportamento de muito empresário. Eu não estou aqui para criticar empresário, mas daqui a pouco para abrir os olhos, né? Olha, porque ele se liga, né? Dá aquele chacoalhão. Tem muito empresário que pratica o marketing de esperança. Abre as portas, coloca a barriga no balcão e espera que o cliente venha. Foi-se o tempo que isso acontecia, sabe? Foi-se o tempo que a gente podia se dar ao luxo de esperar que o cliente viesse. Há muito tempo, nós deixamos de ser uma opção, ou melhor, deixamos de ser a opção. O cliente tem inúmeras opções de comprar o nosso produto, comprar o nosso serviço ou não. Ele pode, que nem aqui ele vê agora, tem 2 consultores aqui falando, 2 administradores conversando. Ele pode, o empresário pode olhar assim, gostei mais do João, gostei mais do Flávio, ou não gostei de nenhum dos 2. Tem outras inúmeras opções boas no mercado. Isso vale para cerveja, isso vale para suco, isso vale para esporte, isso vale para consumo de televisão, vale para tudo. Por isso a gente tem que trabalhar tanto, e essa é uma opinião minha, e até para a gente poder liberar um pouco para as perguntas aí, eu queria até que falasse mais um pouquinho, o quanto os diferenciais são importantes para os negócios. Que tocasse um pouco nisso, para que a gente pudesse falar de diferenciais estratégicos, diferenciais competitivos, para ajudar. E nesse meio tempo aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, já preparem as suas perguntas, algumas passaram, a gente não consegue voltar aqui, eu tenho medo de começar a mexer aqui e desligar a live. Então façam perguntas de novo. Um abraço para quem está nos vendo, eu vi o pessoal da Ideal pedindo abraço, o pessoal da João Paulo está por aí também, um abraço para todo mundo, e um abraço para o pessoal da diretoria da APM que está nos assistindo. É legal isso da questão do inovar, da questão do acordar, né? Eu algum tempo atrás, eu entrei no Conselho de Administração, no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, a convite de um grande amigo, Fernando Milagre, que eu acho que está aí conosco. E dentro da nossa palestra institucional que nós tínhamos, tinha um vídeo muito bacana que ele nos passou, que eram crianças, né, falando assim, olha só, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, sou eu que vou estar no mercado exigindo coisas novas.
né? E aí eu penso hoje na minha filha de 3 anos, ela já sabe, 3 anos, ela pega o iPad, ela pega o meu telefone, ela sabe a senha, ela consegue abrir, ela consegue ir lá no Netflix e ela escolhe o que ela quer ver. E ela tem 3 anos. Aí, pro pessoal do marketing, principalmente, cara, o que tu acha que a minha filha vai exigir quando tiver 7, quando tiver 10, quando tiver 15? Né? Então, assim, se hoje ela tá com poder de escolha daquilo que ela quer assistir, daquilo que ela quer ver, no volume que ela quiser, se ela quiser pausar para ir no banheiro, ela volta. Ou seja, a indústria da televisão precisa mudar também, precisa se ligar nisso, porque não adianta, eu vou querer essas crianças daqui a um tempo vão querer assistir o que elas quiserem, quando elas quiserem, já estão assim, né? Imagina daqui a alguns anos quando tiverem um maior discernimento. Então, isso precisa mudar radicalmente. As empresas, organizações dessa área precisam entender que já foi o tempo em de que elas determinavam quando tu ia assistir e o que tu ia assistir. É o cliente que manda. O poder está na mão do cliente. A gente tem uma primeira pergunta aqui. Pode falar, João. Eu vou dar aqui uma dica, né? Uma dica para os empresários, principalmente, os gestores das organizações aí. Talvez 6 passinhos aí que precisam estar no dia a dia desses gestores, tá? Dessas pessoas que têm o planejamento, que são os guardiões do planejamento, das estratégias das empresas no mercado. A primeira coisa, né? Não adianta, como nós falamos aqui, a partir da Feira de Hannover de 2014 mudou. Quarta Revolução Industrial, o contato da tecnologia, né? Todo esse processo de eu comprar a partir do celular, de aplicativos, etc. E entramos agora na quinta revolução, né? Que é justamente as pessoas. E aí, só para ratificar aqueles 2 pilares que nós falamos, né? Cuidar com as pessoas e cuidar com o fluxo de caixa. Primeira coisa, tu tem que ser curioso, né? Precisa ser curioso, precisa entender. Cara, não adianta tu só abrir, como tu falaste aí, eu abri meu mercado e eu vou lá pro balcão, eu espero que o cliente... Não, tu tem que ser curioso. O que as pessoas estão querendo? Como é que elas estão querendo? Como é que elas estão comprando? Como é que elas estão adquirindo? Como é que elas estão chegando aos fornecedores? Como é que elas estão chegando nos estabelecimentos? Quem são meus concorrentes? Quem são os meus competidores, né, que estão no mercado vendendo aquilo que eu estou vendendo? Como é que eu posso me diferenciar disso? Né? E aí a questão do que tu falaste aí, da diferenciação, eu sempre coloquei nas minhas aulas, principalmente a questão da experiência, né? Tem várias coisas que entram na experiência. A diferenciação no como é que tu vende o teu produto e serviço, como é que tu chega lá, o teu próprio produto e serviço, né? Dando o exemplo do que tu falaste, os clientes vinham até mim. Até 2, 3 anos atrás, a Apple não fazia propaganda em TV aberta. E ela começou a retomar. Ela fazia, acho que as últimas propagandas da Apple que se tinha era quando ela lançou os Mac, aqueles que eram coloridos, né? E eram legais as propagandas, os comerciais. Macintosh, né? E então ela voltou com propaganda, ou seja, ela também entendeu que, bom, as empresas estão se remodelando, estão trazendo novas tecnologias e que ela precisa mostrar também o valor dela. Então, é isso, o valor que tu tens no teu produto e serviço, o valor que tu tens na tua entrega, como é que tu está entregando, o valor que tu dá ao teu cliente, né? Então, e para que eu possa entender isso, eu preciso ser curioso. Agora, essa curiosidade também precisa ter um limite. Eu preciso filtrar informações. Não adianta eu ficar todo dia no Facebook, não, eu preciso filtrar, eu preciso entender aquilo que eu estou captando, eu preciso compreender esse processo para poder aplicar no meu negócio da melhor forma possível, né? Para que eu possa me antecipar as mudanças. Bom, para que eu possa me antecipar as mudanças, não são as respostas, não é somente isso que nós estamos fazendo hoje, levando informações e dicas para o nosso gestor. Ele precisa ter boas perguntas, são as perguntas que movem as pessoas. Né? Então, para que eu possa... perguntar. Perfeito. Saber perguntar. Eu preciso me antecipar as mudanças fazendo perguntas certas, buscando perguntas que vão me levar a ser mais assertivos naquilo que eu estou fazendo, né? Bom, a partir disso, eu preciso observar meus sinais. O que o mercado está demonstrando? O que o meu cliente... Bom, meu cliente parou de comprar. O que aconteceu? Né? São sinais. Isso precisa te incomodar.
Opa, eu vendi tanto ontem, hoje já vendi menos. O que aconteceu? O dia, as pessoas hoje, sei lá, uma doceria, as pessoas comem menos doce na quinta-feira, na segunda, que é dia de iniciar a dieta, vai comer menos. Então, isso são sinais. Tu precisa compreender o teu cliente, né? Observa os sinais para que tu possa elaborar hipóteses. Eu preciso elaborar hipóteses, né? Eu elaborei isso. Bom, eu captei sinais, eu tenho as perguntas que estão me levando a ser mais assertivos a partir de filtrar informações e porque eu estou curioso. No momento que eu elaborei hipóteses, eu ponho para teste. Vamos lá, vamos testar. E aí não tem, e isso não tem fórmula. É testar para ver se dá certo, não deu certo, volta de novo lá. Seja curioso, filtra informações, te antecipa as mudanças, observa sinais, elabora hipóteses, testa de novo. Não deu certo, e aí esse processo é o nosso PDCA, né? É isso aí. E aproveitando esse teu gancho dos sinais, até para deixar, até simplificar um pouco isso, esses sinais são o que a gente chama de indicador. Eu faço também, eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer umas analogias. Isso é que nem você andar num carro. Teu carro tem um painel de instrumentos que está ali dizendo, olha, se a tua bateria, se acendeu a luz da bateria, alguma coisa vai acontecer. E você está indo ou de Pelotas a Porto Alegre, ou de Passo Fundo a Porto Alegre, você tem um indicador ali de combustível. Se eu tentar sair aqui Passo Fundo a Porto Alegre, são quase 300 quilômetros. Se eu tentar ir com um tanque aí com menos de meio tanque, dependendo do carro eu não chego. Se eu sair daqui com o combustível na reserva, talvez eu não chegue. E esses sinais, que o negócio ele dá sinais. Assim como o ser humano, quando a gente começa a ficar doente, a gente começa a dar sinais, começa a dar sintomas, começa a ficar cansado, começa a ficar com dor, o negócio também dá sinais. Nas vendas, no cliente que não aparece, se você é serviço no e-mail que você não recebe mais, na ligação que não recebe. A gente tem que estar muito atento aos sinais. Até a gente tem no blog da nossa consultoria, tem um conteúdo exclusivo sobre isso, falando de dar pelo menos 10 sinais de alerta nos negócios. Inclusive, quem quiser depois, a gente pode disponibilizar esse material, tá no nosso blog, mas a gente faz achar mais fácil. Porque o negócio, ele avisa se ele está indo mal. E ele grita. Ele grita através dos números, através dos sinais, do fluxo de caixa, do quanto que você está endividado, do quanto os clientes estão mandando, fazendo contato, fazendo pedidos, fazendo cotações, tudo isso. E, claro, também o negócio te avisa naquele esforço que você não fez. É por isso que eu reforço tanto essa questão de manter a venda ativa. Venda é uma consequência. Eu sempre gosto de dizer isso, fazendo um gancho, né? Porque a venda é uma consequência de um ato que você faz agora. Nada acontece na vida por acaso, né? É a velha lei da causa e efeito, ação e consequência. Isso a gente fala muito na administração, que qualquer ato que você fizer, ele vai ter uma consequência. Isso é também, se eu plantar vendas agora, lá quando voltar, quando o mercado retomar, a coisa fica um pouco mais fácil. Quem tiver em movimento vai ter um pouco mais de vantagem. Uma coisa é certa, né, Flávio? Uma coisa é certa. Ninguém escapa do ônus de uma crise. Ninguém vai escapar. Exatamente. Todos vão sofrer. O quanto vai sofrer? Né? Essa é uma boa pergunta. Porque as previsões já falam aí, nós vamos perder de 6 a 11 pontos do PIB. Né? Ou seja, todos nós vamos sofrer, não há quem vai escapar por isso, todos nós vamos sofrer, vamos passar por um ônus, teremos um ônus em função da crise. Né? O quanto vai afetar, o quanto realmente isso vai me atingir? Esse é o processo que precisa, essa é uma boa pergunta que precisa estar constante nos grupos aí formados para passar por essa crise. Essa é uma pergunta bastante importante. Perfeito. A gente começa a ter algumas perguntas, João, e é importante a gente conversar com as pessoas que estão nos dando a honra. Elas podiam estar fazendo qualquer coisa, né? Podiam estar vendo Netflix, estar vendo outra live, né? E estar vendo aqui, tá vendo a gente aqui. E aqui tem uma pergunta, agora ela subiu aqui, mas a Aguado Eliane, ela pergunta para nós aqui se a dificuldade de assimilar os novos modelos que dependem de novas tecnologias dificulta a adaptação dos empresários atuais. Basicamente ela pergunta aí, pelo que eu entendi, se os empresários não conseguem se adaptar por não conseguirem se adaptar às tecnologias. Enfim, deixa aí a bola para ti, depois a gente vai trocando ideia. De novo, se a gente não... Isso precisa estar
inerente a todo o meu processo diário, tá? Não tem como eu fugir da tecnologia. Se o empresário hoje tem essa dificuldade, eu não consigo integrar a tecnologia, eu não consigo inovar no meu negócio, cara, tu precisa de ajuda. Uhum. Né? Tu precisa... Porque assim, não pode simplesmente, eu não consigo, eu vou continuar. Fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso. Exatamente. Né? Porque é isso, as empresas, tá tudo em movimento, tá tudo mudando, e é isso que é hoje inovação, amanhã já está atrasado, né? Porque as coisas estão muito voláteis. Então, assim, se o empresário diz, mas eu não consigo implementar, eu não consigo fazer, eu não sou dessa época, mas eu te criei assim, né? Eu criei meus filhos assim, eu ganhei muito dinheiro assim, cara, foi-se essa época. Foi-se essa época. Tu pode até te manter no mercado. Mas eu estou me mantendo no mercado. Sim, mas quantas vezes tu trocou o produto que tu vendia? Quantas vezes tu trocou o serviço que tu vendia? Quantas vezes tu precisou te recorrer a uma questão de buscar novos créditos para poder passar por uma crise, né, empresarial, etc. Então, assim, se o empresário está com dificuldades de integrar tecnologia ao seu negócio, procura ajuda. Consultores na área de TI, consultores na área de gestão, isso precisa estar muito claro. Isso é bem interessante, né? Até porque você falou antes, a curiosidade. E você não precisa saber tudo. É importante ter o telefone de quem sabe. Saber, tem muita gente para ajudar. A Isabel, a nossa grande Isabel, baluarte aí do nosso CRA, um esteio do nosso CRA e da associação aqui, amicíssima nossa aqui, pergunta para a gente aqui o que a gente pensa sobre em olhar para a China e verificar o que aqui. Não, olha só. Isabel, né? Olha só, eu tenho algumas questões bastante claras, e aí isso diferencia os consultores, isso diferencia os gestores nesse momento, né? Os nossos processos são totalmente diferentes do que se tem na China, né? Nós temos culturas diferentes, nós temos formatos diferentes de comprar, com formatos... vamos lá, vou dar um exemplo, tá? O agronegócio. Produz soja aqui, produz soja no centro-oeste, produz soja em vários locais, tá? A maneira de eu gerir isso aqui no Rio Grande do Sul provavelmente não é a mesma do centro-oeste. Tá? Provavelmente não é a mesma. Tem modelos que eu posso utilizar de lá para cá? Provavelmente. Mas certamente não vai ser a mesma coisa, porque o clima é diferente. Né? O relevo é diferente. O solo é diferente, o relevo é diferente. Então, assim, é óbvio que a gente precisa se apegar a algumas questões de entender como é que funcionou lá, mas não necessariamente vai servir como modelo. Tá? Até porque é isso, a China está disparadamente na nossa frente com relação à tecnologia. E até mesmo a cultura, né? Vamos lá, exemplo aí desses decretos que estão saindo. Está se abrindo aos poucos o mercado. Né? É diferente em algumas regiões, porque eu até concordo dessa questão do governador e dos prefeitos poderem, né, articular melhor de acordo com sua região. Porque até o formato, a educação, a cultura de cada cidade, estado é diferente. É diferente. Então, assim, tu vê aí, apareceu aí vários exemplos de, olha, colocaram lá marcadinhos, né, 1,5 metro na fila para... Aí tem gente que não respeita, em outros lugares respeitam. Sim. Eu preciso privar todo mundo? Bom, se nós fôssemos tratar de políticas públicas, deveria ser isso aí. Simplesmente encerra todo mundo e pronto. Eu não tem como olhar, não, mas lá vai conseguir, aqui entende melhor, então aqui vai ser diferente. Não. Eu não consigo fazer isso porque o tamanho do nosso país, né, culturas totalmente diferentes, entendimentos diferentes. Então, de novo, modelos, é óbvio, o benchmarking aí que a gente tem na nossa administração é muito importante. Né? Mas precisa também as empresas entender que não necessariamente o que funciona lá vai funcionar aqui. E aí tem uma coisa importante, né, que a gente tem que destacar, né, João, que é uma coisa que a gente estuda muito em planejamento estratégico, quando vai construir planejamento estratégico, que é a análise de cenários e a construção de cenários. De fato, o cenário de Passo Fundo é diferente do cenário de Pelotas. São dois cenários diferentes, até o sotaque é diferente. Imagina dois países. Tem muita coisa que, de fato, a gente vai pegar e vai funcionar deles, assim como funciona nos Estados Unidos. Mas o Brasil é um país que tem as suas particularidades, o seu jeito,
tem muita empresa que veio de fora e não conseguiu se adaptar à nossa cultura, tem muito produto que vem de fora que não serve para nós. Isso entra muito nessa ideia do planejamento estratégico, da estratégia, da gente poder estudar cenários, a gente está bastante atento a isso. João, a gente está com 53 minutos de conversa, eu acho que passou rápido aqui o nosso papo aqui. Eu vi que o pessoal da Uniaselv está aí, a gente vai ter pouco tempo agora para poder salvar, senão daqui a pouco ela termina do nada e não salva. E eu vou te pedir, João, deixa um recado final aqui para o nosso povo que nos assistiu. A gente teve uma média de 30, 40 pessoas interagindo conosco, a gente não conseguiu... Tivemos aí 47 em determinado momento aí, bom público. Bom público, né? No horário nobre, disputado, aí daqui a pouco tem gente mais que canta, né? Cantando nas lives, aí a gente tá conseguindo fazer bonito até. Mais bonito, João, inclusive. Que eu certamente, né? Não, com certeza, que eu com certeza. Assim, Flávio, primeiro, né, agradecer aí o convite, fico à disposição, legal. Ontem, quando a gente fez uma ligação para entender um pouquinho como cada um pensava, né? Acho que a gente conseguiu se conectar legal, a gente conseguiu perceber que nós temos uma mesma linha de raciocínio, acho que foi bacana. Acho que nós temos muito aí a entregar para a sociedade, né? Isso, o mercado precisa enxergar isso, nós administradores temos um valor social, né? E é isso que precisa estar muito bem claro, um valor social, porque empresas que continuam trabalhando, continuam entregando, são empresas que estão dando oportunidades de empregos e com empregos nós temos mais recursos rodando no mercado. Tá? Lembrar, 2 palavrinhas chaves aí, esperançoso, pragmático. Tá? Lembrar daquela questão, tem que ser curioso, vai atrás, busca informações. Ontem, saiu no Diário Oficial da União, prorrogação dos prazos das parcelas mensais para tributos. Né? Pô, isso aí já é uma oportunidade do empresário estar ligado, pô, consigo melhorar. Então, vai atrás de informações, busca entender o que está acontecendo, busca achar oportunidades nesse momento de crise. Muda. É isso aí. O recado é esse, né? Fique esperto, fique esperto. Eu tenho aproveitando isso, né? Eu gosto muito de produzir conteúdo, tem muito conteúdo disponível no meu site, na flaviopaim.com.br, quem quiser depois pode acessar. Eu sempre digo que você tem que estar muito atento ao teu negócio e não existe nesta crise uma panaceia, quer dizer, um remédio que cure todos os males. Você pode assistir 350 mil lives, você não vai ter uma receita de bolo que diga, olha, eu vou fazer isso e vai dar certo para o meu negócio. Perfeito. Cada negócio é diferente, você tem que conhecer o teu modelo de negócio, os teus diferenciais, a tua equipe, teus clientes, tuas receitas e despesas, enfim, tem que conhecer muito bem o teu negócio para superar qualquer crise. Eu falo por mim, acredito que falo pelo João, a gente permanece à disposição de vocês, a gente tem agora 3 minutinhos para isso, só para que isso, nos nossos contatos. Vai ficar salva essa live para que vocês possam assistir depois. A gente vai tentar salvar ela para ela poder ficar disponível no YouTube, para depois poder assistir mais e mais vezes, né? Vai que a gente tem alguém que gosta muito da gente, né? Tipo a minha mãe, que queira assistir bastante, né? Um abraço. Minha mãe e meu pai estão aí. Um abraço para eles, minha mãe e meu pai estão aí. Exatamente. Então, assim, pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência em nos assistir aqui. A gente agradece muito por estar aqui. João, se quiser deixar teus contatos, por favor, deixe teus contatos para todo mundo aí, rapidinho. Meu site, então, mentoreconsultoria.com.br, e aí também segue o meu Instagram aí, adm.joão_jr7, né? Fico à disposição, se quiserem fizerem algum questionamento depois da live aí, estou à disposição. Claro, a gente tem que vender o peixe, né? Então, falando um pouquinho das associações de administradores, então, eu sou presidente da APM, Associação dos Administradores do Planalto Médio, o João Alberto é vice-presidente da Associação dos Profissionais de Gestão de Pelotas, então a gente fez essa live aqui para falar um pouquinho mais de gestão em tempos de Covid, falar um pouquinho mais sobre algumas ideias, alguns insights, a gente espera que tenha sido útil, que você tenha gostado, que isso a gente vai divulgar, colocar, a gente tem 25 segundos para, aqui já começou a me falar, o Instagram começou a dizer, preciso encerrar, foi um prazer, João, foi um prazer ter estado com todo mundo, um grande abraço, pessoal, até mais. Tchau, até mais, obrigado pela oportunidade, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.